Olá, bom dia. Esta é a primeira aula, videoaula, do curso de Equações Diferenciais Ordinárias, que pode ser um curso tanto de graduação como de mestrado na sua parte inicial. Então, nós vamos aqui dar uma introdução ao curso de Equações Diferenciais, que é um curso de facto de teoria das equações diferenciais, e falar de alguns exemplos paradigmáticos, alguns exemplos motivadores para o curso. Então, primeiro uma definição geral do que é que nós vamos tratar. Vamos tratar de equações desta forma. X' igual a f de tx, em que tx está num certo domínio, subconjunto aberto e conexo, de um espaço vetorial, podemos pensar aqui como um Rn mais 1, R vezes o E sendo E igual a um certo Rn. Tipicamente nós vamos trabalhar com E elevado a Rn, pode ser algo mais sofisticado, mais abstrato, pode ser uma variedade, muitas vezes, ok? Pode ser inclusive no espaço métrico, uma coisa mais geral, mas nós vamos tratar essencialmente com o caso de ser um espaço euclidiano, Rn. O t que aparece aqui, a variável t é interpretada como tempo, e o ponto x no espaço vetorial é interpretado como o estado no espaço de fase E. Okay? E ainda o f, a função f tx, de ômega em E, que é o ômega, é o domínio onde nós estamos trabalhando, é uma função com certas condições de regularidade que para nós vai ser pelo menos contínua, em alguns casos lipschitziana, e em muitos casos vai ser de fato diferenciável. Okay? Então, este tipo de equação é chamada uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, certo? Tem as ordinárias, tem as parciais, aqui temos apenas uma derivada em relação ao tempo. O x' é uma derivada em relação ao tempo, só tem uma derivada em relação a uma variável. Então, o que é uma solução de uma equação diferencial ordinária deste tipo, equação geral? É o seguinte, é uma função definida num certo intervalo, com valores naquele espaço vetorial E. Okay? O intervalo a gente assume que ele não é trivial, não é degenerado, não é um ponto nem é vazio. Okay? É um intervalo com um interior não vazio. Ele pode ser um aberto, um fechado, um semi-aberto, pode ser infinito, infinito, etc. Né? E a φ, esta função φ, é a solução da equação. A equação que nós vimos atrás, x' dx dt igual a f dx. Também se escreve x' igual a f dx, como eu fiz no slide anterior, ou muito usada, equação muito usada na física, uma notação, x ponto igual a f dx, é a mesma, tem o mesmo significado. Portanto, o φ é uma solução desta equação no intervalo i, se o gráfico da função, ou seja, t, φ de t para todo t em i, se estes pontos t, φ de t estão sempre em ômega, o gráfico da função está contido em ômega, continua no domínio, está no domínio desta função f, ok? E a derivada da φ em relação a t é igual ao f t φ de t. Ou seja, o valor de f no gráfico da função φ é exatamente a derivada da f, conhecido com a derivada da f. Certo? Então, assumimos que o φ' é ft φ de t, em t. Então, em particular, isto vale em todo o t, e se o t for um extremo do intervalo, não é? Então nós interpretamos automaticamente que o φ' deve ser a respectiva derivada lateral. Okay? Nós pensamos na derivada lateral. Se t for um extremo esquerdo, por exemplo, temos que trabalhar com a derivada lateral direita, etc. Então esta é a definição do que é que significa ser uma solução. Vamos dar um exemplo bastante conhecido para quem fez qualquer curso de cálculo na graduação. Consideramos uma equação diferencial dada por esta expressão, 9x' mais 4t igual a 0. Okay? Aqui está implicitamente assumido que x é uma função de t, okay? E portanto este x' é derivado em relação a t. E podemos escrever para
x diferente de 0, equivalentemente, se o x é não nulo, nós podemos reescrever desta forma. X' igual a menos 4t sobre x, que é a nossa f de tx. Okay? Isto agora está na forma canónica de uma equação diferencial, como nós introduzimos no início. Okay? É com este tipo de forma que nós vamos montar uma teoria das soluções de equações diferenciais ordinárias. Okay? Bom, agora, usando a regra da derivada da função composta, a regra da cadeia, nós podemos transformar esta equação, né, neste tipo de expressão. Podemos escrever isto assim. Porquê? Porque eu posso passar este x para o lado de lá, fica com x, okay? É a derivada de x quadrado com 1 meio multiplicado para cancelar o 2 que vem da regra da cadeia. Então a derivada de x quadrado, como x pensado como função de t, é 2x, dividindo por 2 ficamos com x'. Okay? Aqui faltou o 9, né? Aqui em baixo. Então ficamos com 9 meios x quadrado linha igual a menos 4t, desta expressão aqui, falta dividir por 9 ali, ok? Ficaria menos 4 nonos, né? Portanto ficaria 9 sobre 2 aqui, e portanto acontece que desse lado, agora nós podemos pegar nesta equação e primitivar, esta relação nós podemos primitivar os dois lados, então ficamos com esta primitiva em relação a t, uma vez que o x é a função de t, igual a esta primitiva em relação a t. Ou seja, isto aqui é exatamente 9 meios de x de t ao quadrado, uma vez que é o integral, é a primitiva de uma derivada, e aqui fica simplesmente menos 2t quadrado mais alguma constante. Certo? Ou seja, nós temos como relação geral satisfeita por todas as soluções, todas as possíveis soluções desta relação aqui, desta equação diferencial, esta expressão 9x de t ao quadrado mais 4t quadrado igual a uma constante. Portanto, isto é uma relação que é satisfeita por toda, qualquer que seja a função que satisfaça esta relação. Ok? Então, isto são as curvas soluções, né, de qualquer, portanto, todas as soluções têm que estar contidas nestas curvas. Né? Então nós podemos achar uma fórmula explícita para x de t, se nós soubermos o valor de x t0 para algum t0 fixado. Aí nós determinamos o valor de c e a partir daí temos uma expressão para a solução. Okay? Temos aqui a expressão, uma representação, né, das várias curvas que podem aparecer como soluções da equação. As soluções vão ser pedaços destas curvas. Né? Então, dada uma condição inicial, x de t0 igual a x0, nós fixamos uma só solução. Portanto, esta vai ser uma característica dos problemas de valor inicial, que vão ser o foco do curso. Se nós exigirmos mais do que uma condição, por exemplo, se eu tentar arrumar uma solução que satisfaça um certo valor para um certo t0 e um outro valor para um outro tempo t1, okay? Ou, por exemplo, se tem uma outra forma, ou um valor num certo t0 e uma derivada num outro ponto t1, nós podemos não ter qualquer solução que satisfaça essas condições, ditas condições de fronteira ou condições de contorno. Okay? Se eu fixar duas condições, eu posso não ter nenhuma solução que satisfaça, nenhuma solução da equação que satisfaça essas condições. E podemos às vezes ter várias também. Okay? Por exemplo, se eu olhar aqui para trás, né, eu posso tomar este ponto aqui, digamos, como uma condição inicial. Em t0 o x está aqui. Isto aqui corresponde a t na horizontal e x na vertical. Então eu posso colocar aqui, isto corresponde a um certo valor de x, num certo tempo t0. Vamos supor que t0 é 0. Okay? Um certo valor de x aqui. E eu agora posso depois estipular outro ponto aqui. Mas reparem, se eu disser, olha, no ponto t0 eu estou aqui e no ponto t1 eu estou acolá. Não há nenhuma solução, né, que passe daqui para cá. Né? Porque todas as soluções têm que estar contidas nestas curvas. Porque têm que satisfazer 9x² mais 4t² igual a constante.
Então, se eu tomar isto como condição inicial e esta como outra condição, eu não tenho nenhuma curva solução que satisfaça ambas as condições. Então, não tem solução para essas condições específicas, né? Então, o que nós conseguimos sempre é uma solução para um valor inicial, okay? E única, na maior parte dos casos. Nós vamos discutir isso com mais detalhe mais na frente. Outro exemplo, estas soluções da equação x' igual a 1 mais x². Nós podemos reescrever esta equação de novo separando as variáveis, colocamos x' sobre 1 mais x² igual a 1, e portanto isto é a mesma coisa que derivada da arcotangente, pela fórmula da derivada da arcotangente, igual a 1, né? Portanto, primitivando, de fato, né, nós vamos ter arcotangente igual a t mais c. Okay? Então ficamos com x de t igual a arcotangente de t mais c. Então as curvas de solução desta equação são gráficos da tangente transladados no eixo t, consoante o valor de c, né? Por causa, isto aqui permite fazer uma translação no eixo. Ok, então são gráficos deste tipo. Portanto, em geral, uma equação diferencial ordinária com a forma de variáveis separáveis, que é o x' igual a um f(tx) que se escreve como um produto de uma função de t vezes uma função de x, né? Ambas as funções contínuas, por exemplo, e o h de x nunca se anula, diz-se uma equação a variáveis separáveis, e podemos sempre achar uma solução como segue, uma solução geral. Se φ for uma solução, okay, então a derivada de φ tem que ser igual a g de t vezes h de φ de t, por definição de solução, como nós vimos atrás. Okay? Então eu posso derivar por h de φ de t, estamos supondo que o h não se anula, ficamos com esta expressão. Agora, pela regra da cadeia, o que é que eu faço? Eu defino a função h de x, que é o integral de um x0 até x, de 1 sobre h. Este integral em função do limite superior tem como derivada exatamente esta expressão, quando composto com φ de t. Então, h após φ' é exatamente g de t, usando esta expressão aqui e usando a regra da cadeia, né, e a fórmula da derivada de um integral como limite superior, né, uma das maneiras de escrever o teorema fundamental do cálculo. Usando o teorema fundamental do cálculo de novo, né, nós integramos os dois lados, então obtemos o integral de t0 até t de g de t dt, e do outro lado temos o integral de uma derivada de t0 até t, portanto é o valor da função num extremo menos o valor da função no outro extremo desse intervalo, t0 e t. E se eu fixar uma condição inicial, certo? Então eu já sei que o h em φ de t0 é exatamente o h de x0, é aquele integral de x0 até x0, então fica 0. Portanto, concluímos que h de φ de t, porque isto aqui fica 0, h de φ de t é igual ao integral de t0 até t de g de s ds. Certo? Então, como nós sabemos que 1 sobre h não se anula nunca, portanto ele não muda de sinal, existe a inversa desta função, a inversa a um certo intervalo, e portanto eu posso escrever que o φ de t é exatamente h menos 1 deste integral. Okay? Então eu posso sempre resolver a equação para φ de t usando a inversa da função h. Okay? A inversa daquele integral. Assim, se existe uma solução, ela tem que ter esta forma. Okay? Por outro lado, se eu começar com a expressão obtida para φ de t e retrocedendo passo a passo dos argumentos anteriores, verificamos facilmente que, de facto, esta relação é uma solução da EDO. Eu posso simplesmente calcular a derivada de tudo isto. Okay? Derivo e verifico que satisfaz esta relação. Portanto, a solução de uma equação de variáveis separáveis na reta é essencialmente um exercício de primitivação de funções reais. Okay? Por isso, sempre precisamos de conhecer o valor da solução num ponto para fixar a solução. Quando a gente primitiva funções reais, sempre temos uma constante livre que aparece e daí a gente tem que conhecer o valor de um ponto para fixar a solução. Vamos ver que isto é a situação essencialmente geral, okay? Embora a primitivação de funções em geral não permita
achar soluções explícitas, ok? As EDOs em geral, as equações diferenciais ordinárias, geralmente elas não têm soluções explícitas, ok? Vamos ver alguns casos em que nós podemos estudar as suas soluções, vamos ver uma teoria sobre elas, mas em geral nós não conseguimos achar uma fórmula para resolver uma equação diferencial, em geral. Okay? Um dos casos mais simples, em que nós de fato temos uma teoria muito completa e conseguimos achar fórmulas explícitas, temos um método para achar essas fórmulas, são as equações lineares. Okay? Nós vamos falar sobre elas no próximo vídeo.